Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11. Lucas 6, de 6 a 11. Nós vamos ler a história de um homem que tinha uma parte ruim que ele não queria que fosse vista por ninguém. Ele tinha uma parte ruim, não internamente, mas era externa. E era ruim não só para ele, era ruim para os outros que não queriam tê-lo perto dele. Lucas 6, verso 6 diz assim: sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a ele: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Deixa eu fazer umas perguntinhas antes de entrar no contexto. O que você vem fazer na casa do Senhor? Quando você chega domingo, você vem porque está condicionado, que é o horário do culto? Ou você para pensar: hoje é o dia do Senhor, hoje eu vou cultuar o meu Deus, eu tenho que chegar na hora, eu tenho que chegar cheio da alegria para louvar o meu Deus? Você para refletir que hoje é um dia de separação para Deus? O que nós fazemos quando chegamos na casa do Senhor? A terceira pergunta: o que nos leva a vir a esse lugar? Eu venho porque eu gosto. Será? E a última pergunta: qual a sua motivação para estar na igreja atual? Aqui nós vemos um espelho, irmãos, de pessoas que iam à igreja, chamada sinagoga da época. E cada uma tinha uma motivação diferente para estar ali. Jesus, ele por hábito já tinha esse costume de estar na presença de Deus e ele, como adulto, ia à sinagoga. Mas a motivação de Jesus na sinagoga era muito diferente de todos aqueles que estavam ali. E o texto é muito claro que quando chegou naquele dia de sábado, ele foi até lá porque ele ensinava as coisas do Pai. Mas ele encontrou outros tipos de pessoas que iam com outra motivação. Ele encontrou um homem que tinha uma deformidade. Ele tinha uma outra motivação: ninguém me quer, não é possível que Deus me rejeita. O meu braço não se estende, o meu braço não produz, o meu braço não me dá resultado de nada. Eu não posso pegar nem sequer um copo que eu não tenho força nele. E é cruel você ter um membro e não poder usá-lo. E ele se esconde lá atrás, porque as pessoas faziam distinção de pessoas que tinham deformidades. Não podia nem estar ali. E tinha uma outra categoria dos críticos, que estavam ali para observar todo mundo, olhar o panorama. Quem estava, o que fazia, se orava, se não orava, se ele ia curar, se ele não ia curar. Os fariseus também estavam ali, escribas e fariseus. A sua motivação, diz o verso 7, observavam-no. E o que eles iam fazer? Procurando ver se ele faria uma cura no sábado. Para quê?
a fim de acharem o que o acusar. Eles não queriam buscar a Deus, eles não queriam ensinar sobre Deus, eles não queriam ter comunhão com ninguém, a sua motivação era exclusiva, pegar uma falha em Jesus para o acusar, para o matar, para tirar de circulação por inveja, por ciúmes, por qualquer outro motivo que ele tem no seu coração. E aqui você vê que o único com um motivo bem definido era Jesus e era o homem da mão mirrada. Ele era rejeitado por todo mundo, mas ele era aceito por Deus e ele tinha essa convicção: eu vou porque Deus não vai me rejeitar. Deus não vai deixar de me ouvir, ainda que todos me ponham para fora desse lugar. E ali Jesus ensinava, irmãos, não era qualquer coisa, era tudo que ele conviveu com o Pai. O objetivo principal de aprendermos sobre a Bíblia é para que a gente aprenda para viver e ensinar o que estamos aprendendo. Vir por vir é perda de tempo. Vir para ser transformado e para viver o que aprendemos e ensinar o que aprendemos para outras pessoas. Nós não podemos guardar tudo aquilo que Deus está fazendo em nós e nem aquilo que Ele está nos ensinando, porque todo esse conteúdo vai ser extremamente útil para a vida de outra pessoa. As nossas experiências são úteis. As experiências de Elias foi útil, não só para ele, porque todo mundo recebeu, eu quero a minha restituição. Se ele não compartilha, se você não compartilha, as pessoas não tomam conhecimento do que Jesus está querendo aqui nessa terra, através de nós. O que Deus pretende com essa geração. Por isso que a igreja de Jesus, irmãos, ela abriga todo tipo de pessoas. Ele não escolhe. Se fosse fácil assim escolher, seria maravilhoso, mas Deus nos dá a oportunidade de conviver com todo tipo de pessoas. Tanto que o joio cresceu no meio do trigo e quiseram tirar, ele disse: não, deixa aí, deixa crescer juntos, porque nós temos que aprender a conviver com essas diferenças, temos que aprender a conviver com todo tipo de pessoas, e não é só os que nós queremos. São raças, são credos, são pessoas que estão buscando a sua satisfação, as suas necessidades, e depende da sua forma, da sua ideologia. E que o Espírito de Deus os convença para trazer para o foco da realidade de conhecer a verdade. Mas mesmo estando assim, tão diversificado o público de Jesus, alguns estão só para observar. Eu fui surpreendida essa semana com uma pessoa que me disse que me estudou. Eu falei: o quê? Eu estudei a senhora. Falei: caramba, sério? Você pensa que ninguém te observa, irmãos? Não é só a Deise, não. Nós crentes estamos sendo observados. Sabem tudo da nossa vida, da nossa história, graças a Deus que andamos na luz. Bom é andar na luz, porque saber minha história deu um bom resultado na vida daquela pessoa. Conhecer a minha essência deu um bom resultado. Mas é outra conversa. Aqui nós vemos que havia pessoas que estavam doentes no físico e doentes no espírito. E essas doenças, irmãos, elas se manifestam. Nenhuma doença fica lá enrustida tantos anos sem nunca aparecer. Você morre com a doença e nunca soube. Não, ela se manifesta. Qualquer anomalia no nosso corpo, ela vem ou com uma febre, ou com uma dor, ou com uma indisposição. Alguma coisa começa a acontecer, que o corpo começa a dizer: tem algo errado, vai tratar, vai no médico, toma isso, toma aquilo. O nosso corpo dá pistas. Assim como o nosso corpo físico dá pistas de doenças, a nossa alma também dá. Você não está bem. Seu emocional está doente,
você está cheio de feridas, você está cheio de traumas, você está cheio de um passado não resolvido, você está cheio de falta de perdão, está cheio disso. Nós somos denunciados tanto pela doença física, pela doença de alma. E estamos no mesmo corpo, no mesmo ambiente, e todos estão tendo a oportunidade de ser curados por Jesus. Me responda, todos são? E a culpa não é de Jesus. Ele está aqui para sarar qualquer tipo de enfermidades ou doenças. Ele está disponível para alcançar qualquer tipo de pessoas, assim como nessa sinagoga, que tinha esses escribas e fariseus que não queriam saber de Jesus, do conteúdo que ele ensinava, muito menos de cura de coisa nenhuma. A cura ali seria para eles um grande álibi para matar Jesus. Você não pode fazer isso, hoje é sábado. Nós vamos acusá-lo, vamos dar fim nesse homem. E Jesus, claro, conhecendo já o coração daquele homem, irmãos, ele percebeu todo o clima. Todo pregador sabe o clima onde ele entra. Se aquele clima é de adorador, se aquele clima é de pessoas receptivas, se são os observadores, né? Se são aqueles que estão olhando só que roupa que estamos vestidos, se são aqueles que estão olhando se nosso tempo verbal está certo ou não, se tem coerência bíblica ou não, em vez de absorver o conteúdo da palavra, estão observando, e pior que não serve para nada, porque se servia para crescer, maravilhoso, né? Mas veja que, o que nós percebemos aqui, que no meio desse povo todo, nessa sinagoga tinha um homem que tinha atrofia do braço. Mas hoje nós vemos que aqui, a atrofia não físicas, mas atrofias, irmãos, em áreas da sua vida. Desse moço era a mão mirrada, mas tem muitas pessoas que têm ministérios mirrados, chamados mirrados, sonhos mirrados, vida mirrada, linguagem mirrada, atitudes mirradas. O que é mirrada, apóstolo? É aquela coisa pequena, miúda, que não anda, está paralisada, está estancada, não vai para lugar nenhum, não desenvolve, não cresce, não vira coisa boa, fica ali, aquele negócio o tempo inteiro. Então, o que isso tem causado na vida das pessoas? Esse nível de mirrado, de paralisia, irmãos, ela gera um outro sentimento chamado desistência. Quando nós estamos mirrados, esse moço, vou falar nem de outra área, ele tinha o braço mirrado, ele não podia trabalhar, ele era destro, era difícil trabalhar com a mão esquerda, isso levava ele a uma desistência, sim ou não? Tudo é adequado para o destro, trabalhar, como é que ele vai trabalhar com uma enxada? Não conseguia. Os trabalhos brutos da época, ir para o campo, para plantar, não conseguia. Colher, a dificuldade, porque tem que colher e colocar em algum lugar, a mão presa. Assim como a deformidade física atrapalha o desenvolvimento da pessoa, há outro tipo de mão mirrada, que é o que a gente está exemplificando aqui, de vida mirrada, ministério mirrado, linguagem mirrada, é exatamente isso, não consegue desenvolver nada do que é colocado nas suas mãos, e isso leva as pessoas à desistência. Não vou conseguir mesmo, não vou não. Não vou fazer aquele concurso não, porque eu não vou passar mesmo. Não vou fazer vestibular não, porque não tenho dinheiro para pagar mesmo. Tudo leva a um nível de desistência que aí a pessoa começa a se ver diferente. Nós fizemos um estudo da quinta-feira na célula sobre a autoestima, a graça e a autoestima. A grande maioria deixa de usufruir da graça de Deus porque
é puxado para baixo em relação a quem eu sou em Deus. A nossa autoestima precisa ser elevada desde o momento em que nós assumimos a identidade de filhos de Deus. E veja que uma pessoa que é paralisada, ela acha que ela não é nada, não é necessária, ninguém vai demandar daquela pessoa, eu sou diferente de todo mundo, ninguém dá importância a quem eu sou ou a minha palavra. Já viu pessoas assim? Acha que não merece crédito por coisa alguma, acabam ficando desacreditada por ela mesma e joga a culpa nos outros, fica na igreja, mas se sente fora do processo, porque ninguém demanda nada de mim, ninguém me pede nada para fazer, e aí ninguém confia mais em mim por causa da minha deformidade. Veja que essas deformidades são aqui dentro, estão gerando desistência, porque embora esteja aqui dentro, a culpa está aqui fora, e aí gera esse outro sentimento que carrega da culpa, porque os outros me veem assim, porque os outros me tratam assim, porque os outros não me querem assim. Temos que parar para tratar aqui dentro, irmãos, e parar de jogar a culpa no que está aqui fora. Aqui fora a vida está seguindo, cada um dentro do seu quadrado. E aqui nós vemos que esses escribas que estavam ali, esses fariseus, eles também tinham deformidade, só que não era física. A deformidade desses escribas era no seu caráter, um caráter totalmente deformado, eram extremamente religiosos, eram aqueles que extorquiam as pessoas, cobravam muito das pessoas, e a sua religiosidade os fazia cobrar muito preceitos e princípios bíblicos, mas não os praticava, o que é pior, fala, mas não vive. Por isso que Jesus disse, ouça tudo que eles estão falando, mas não faça nada do que eles fazem, porque não tem nada a ver com o que eles dizem, as suas atitudes são muito diferentes. Veja que aqui, eles estavam muito prontos para apontar os erros de Jesus, apontar as falhas. Esses que têm esse nível de deformidade, se você perguntar, ele vai falar, sei quais são, o que você tem para falar de mim? Ele vai falar só seus defeitos. Aí você, sim, mas eu não tenho nenhuma qualidade, não. Ou camufla os defeitos, que já está aqui na ponta da língua, e te enche de qualidades. Tá, agora fala os defeitos. Fica tímido e não fala. Não tem coragem, porque no fundo a vontade era de descascar uma lista de defeitos. Queridos, isso é o fariseu. Eles têm um caráter deformado. Veja que aqui Jesus estava naquela sinagoga, que não era diferente dessa que nós estamos hoje, era uma congregação como essa, e eles procuravam uma ocasião para acusar Jesus. É insano isso, você vir para a casa do Senhor para procurar uma coisa para acusar o outro. É insano pensar que Jesus entrou naquela sinagoga para ensinar sobre Deus, falar de Deus, e tinha um grupo de escribas e fariseus que estavam ali prontos para fazer algo que acusasse a vida daquele homem. Mas isso é muito real. Veja que no nosso meio, irmãos, os escribas fazem isso, procuram vidas para... né? Parece aquela musiquinha, né, do pou. É muito ruim isso, mas a palavra de Deus é tão maravilhosa, é tão extraordinária, irmãos, que ela nos ensina que exclusividade de Deus é só Jesus é perfeito, só Jesus é perfeito. Vire para a pessoa ao seu lado e diga, meu irmão, você pode ser de Deus, mas só Jesus é perfeito. Nós não somos perfeitos. Procuramos caminhar como Ele, irmãos. Por isso quero tranquilizar, né, os escribas e fariseus, que eles sempre vão encontrar falhas em nós.
Deise é gente, Deise tem falhas, também como toda gente. Também estou no processo igual todo mundo. E não precisa que me aponte, seria muito mais sensato que falasse comigo, para mim, para que eu me corrigisse, e não de mim para outros, que é como os escribas e fariseus fazem. Veja que, irmãos, eles procuravam, esse termo é muito importante, o termo diz que eles observavam procurando ver. Quem procura está atento a detalhes. Quem procura, irmãos, ele vai buscar, vai investigar, vai perguntar, vai correr atrás, vai estar em todo canto para querer saber alguma vacilo, alguma coisa, para ser o seu álibi. Esses escribas procuravam um detalhe para falar do outro. Isso não é de Deus, irmãos, nem aqui, nem na sua casa, nem em lugar nenhum. Nós temos esses escribas e fariseus, não é só na igreja não, tem na sua casa também, tem na minha casa também, tem no seu trabalho também. Ficam procurando um defeitozinho porque você é crente e não pode ter nem um vacilo, que é normal vou escorregar daqui a outra, rir de uma besteira, falar outra bobagem também, né? Coisas que do dia a dia, não falhas graves de caráter, né? Que isso aí também é caráter, mas parar de estar procurando defeitos nas pessoas. Nossa finalidade, irmãos, nessa terra não é procurar defeitos, é trazer o perfeito. Quando Jesus foi para aquela cruz, a sua dor foi pensar em separar-se de Deus, foi pensar em ver que ele iria ficar só sem Deus. Você já parou para pensar hoje, você que caminha com Deus, como seria a sua vida sem Deus? Difícil demais pensar que podemos continuar vivendo nesse mundo sem Ele. Difícil demais achar que vamos conseguir ser alguma coisa ou fazer alguma coisa sem Ele. Não tem condição, irmãos. Por isso que aqui no verso 8, nós lemos assim: conhecendo-lhes os pensamentos. Os pensamentos de quem? Dos escribas, dos fariseus, dos maldosos, dos que procuram defeitos. Jesus não foi para eles para falar: ei, você que... Não. Jesus não falou com eles, mas Jesus deu uma tacada de mestre para dizer: vocês estão totalmente fora do propósito e do lugar que deveria estar. Olha só como ele agiu. Disse ao homem, Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Que dura prova aquele homem foi submetido. Um homem que estava com a mão encolhida, escondido lá atrás para que ninguém visse, talvez estivesse com um manto bem grande ou com as duas mãos para disfarçar, e Jesus o viu. Ei, seja qual for a tua deformidade, Ele está vendo, Ele sabe, seja ela física, seja emocional, seja espiritual. Ele hoje se posiciona na sua sinagoga para dizer: levanta aí você, vem aqui, fique de pé. Aquele homem, eu penso que ele estremeceu, ele ficou com muito medo, porque ele conhecia os escribas, conhecia aqueles fariseus, e naquela hora que ele disse: levanta, vem para o meio, fica aqui no lugar onde todo mundo possa te ver, fica exposto, porque os fariseus não querem expor as pessoas. Jesus disse: então vem cá, eu vou deixar você no lugar de evidência, porque eles vão ter clareza do que vai acontecer aqui. Ei, se você é crente em Jesus, não tenha medo de nada não, porque ainda que os teus algozes se levantam, o Senhor disse: vem aqui para o meio, que eu vou mostrar para eles quem é que está contigo nesse lugar. Eu vou mostrar quem é que cuida de você, quem é que anda do teu lado todos os dias. Irmãos, não tenha medo do ímpio, porque ele se junta numa chocarrice doida para nos intimidar. Se posicione, fortaleça a sua identidade. Esse homem, ele se levantou, diz o texto, e permaneceu de pé.
é muita humilhação. Não, é reconhecer diante de quem eu estou de pé. Não dos escribas, dos fariseus, eu estou de pé diante do autor da minha história. Ele não sabia quem era Jesus, mas já estava tocado pela sua palavra, porque ele já estava ensinando ali na sinagoga, a sua palavra já estava ali sendo proferida no meio daquele povo. Veja que era algo altamente difícil, mas ele obedeceu. O difícil hoje está exatamente nisso, obedecer à voz de Deus. Somos cristãos, mas eu vou fazer o que eu quero. Somos crentes, mas vai ser do meu jeito. E começa a bufar, aumentar o tom, e vir para cima e crescer. Baixa a bola. O Rei dos Reis está aqui. O Senhor dos Senhores é quem dá a última palavra. E geralmente quando a pessoa cresce, irmãos, é porque não tem razão e quer ganhar no grito. Geralmente quando ela cresce, é porque ela quer ganhar na intimidação. Isso não tem nada de Deus na vida dessa pessoa. Veja que ficar de pé ali é estar assumindo os seus defeitos. Por isso que quando a gente faz o apelo e diz para você, levanta a mão, fique de pé, se está em pé, levanta a mão, vem aqui. É para que você esteja assumindo quem é você. Eu sou uma pecadora, eu preciso de ti, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua graça. Aquele tempo que aquele homem ficou em pé ali no centro, que a sinagoga não era assim, era aos lados. O tempo que ele ficou em pé ali naquele lugar, irmãos, foi um confronto muito grande para aquele homem. E o alvo de Jesus era curar além do físico daquele homem, mas tirar o trauma que estava dentro da sua alma. Quem passou por um trauma sabe o quanto isso lhe persegue. Dispara o gatilho constantemente quando se vê ameaçado outra vez. É uma tortura interna constantemente, que se alguém fala alguma coisa, traz à memória a cena, o corpo reage imediatamente, porque o trauma traz temor interno na vida das pessoas. E o Senhor queria curar o trauma na vida dele de ser rejeitado. O Senhor queria curar o coração da solidão, porque ninguém queria se relacionar com aquele homem. Jesus queria, além de tudo, irmãos, ele queria que aqueles fariseus soubessem: este homem vale mais do que o dia de sábado que vocês estão querendo preservar, porque ele veio para o homem, ele não veio para o dia. Ele veio por nós, ele veio por nossa vida. Por isso que se expor aqui é estar diante do Senhor para poder dizer: Senhor, eu reconheço, meu ministério é mirrado. Senhor, eu reconheço, a minha vida, ela está toda atrofiada, está parada, eu não consigo avançar. Eu viro para um lado, viro para o outro, e tudo está atado. Eu tento fazer alguma coisa, não dá certo. Quantas pessoas já falaram isso? Tudo que faz emperra, tudo que põe a mão não anda. É uma coisa mais terrível. Mas precisa aprender a ter humildade, dizer: Senhor, eu preciso disso, da tua presença na minha vida, de uma palavra que sai da tua boca. Jesus, irmãos, ele está pronto para nos perdoar. E aqui veio a pergunta-chave que eles falaram para Jesus: é lícito? Jesus disse para ele: é lícito fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse: estende a tua mão. E ele o fez. Ele obedeceu. Ele podia dizer assim: eu não consigo, está presa, está pesada, dói, está inchada, ou está alguma coisa. Ele disse: olha, estende a tua mão. E ele o fez, e a mão lhe foi restituída igual a outra. Tomada de posição, irmãos.
Não adianta ter conhecimento teórico de Deus se não tem prática com Ele. Não adianta conhecer esse livro, ser safo na palavra, se você não vive isso no seu dia a dia. A obediência a esses princípios faz total diferença na sua vida. Jesus aqui não se preocupou com o que esses escribas e fariseus podiam estar pensando ou dizendo ou qualquer coisa, mas Ele simplesmente deu o comando: estende a tua mão, haja, faça o diferente. Você nunca conseguiu fazer isso, mas você vai fazer hoje. Podia até travar um pouquinho, mas você vai estender a sua mão, ela vai ficar como a outra. Você será normal, vai pegar outra vez, a sua mão volta à sua produção. Isso quer dizer que Deus, quando Ele entra através de Jesus na minha e na sua vida, Ele restaura todas as áreas da nossa vida e voltamos a ser pessoas produtivas, voltamos a ser pessoas de resultado, voltamos a ser pessoas de alegria, porque só nós sabemos o nível da cura que Ele está fazendo em cada um de nós. Irmãos, valorize o nível da cura que você está passando em Deus, se está permitindo que Ele faça, porque só não valoriza quem nunca deixou Jesus mudar a sua vida. Está a mesma pessoa, anos e anos e anos, anos e anos e anos, fazendo as mesmas coisas e não deixa o Senhor mudar. Veja que esse moço, ele chegou envergonhado, ele chegou travado, mas agora, acabou, diga acabou. Você tem que dar um basta nessa vida travada. Acabou, agora eu sou outro homem, agora eu estendo a mão, agora eu posso te cumprimentar, agora eu posso levantar as mãos aos céus, agora eu posso voltar à minha vida normal. Queridos, enquanto nós não tomamos posições, nós não mudamos de níveis diante de Deus. Não fique travado como os escribas e fariseus, presos na sinagoga só para crítica dos outros. Saia desse time, irmãos, esse time é do fracasso. A Bíblia diz que esses homens ficaram cheios de furor, cheios de raiva, uns com os outros, conferenciavam para saber o que vamos fazer com esse Jesus. Deixa eu lhe dar um segredo: enquanto eles ficam lá conferenciando o que vão fazer com você, partiu, mano, vai embora, o Senhor tem o melhor para a sua vida. Ele te curou, não foi para te manter preso nessas paredes, Ele te curou para que você fale do Evangelho para toda criatura. Por isso que a verdade do Senhor é, quando nós voltamos ao nosso tema inicial, entrega os teus caminhos ao Senhor. Mas a gente só quer entregar a doença, a gente só quer entregar a coisa ruim que está vivendo. Não, entrega o que você tem de bom, que talvez você nem saiba, porque é esse bom que Ele vai reproduzir na vida de outras pessoas.